Amados irmãos e irmãs, ouvintes da Cacó FM e Bicari Web Rádio, estimado diácono Sandoval, ainda estamos vivenciando a Escola Pascal de Jesus. A liturgia que nós ouvimos nessa manhã de domingo relata na primeira leitura ainda a conversão de São Paulo. E é interessante percebermos a dificuldade que São Paulo teve de ser acolhido pela comunidade dos discípulos, pois os discípulos reconheciam-o como perseguidor, e eles tinham medo de Paulo. Para que Paulo fosse acolhido na comunidade dos discípulos, precisou do testemunho de Barnabé. Amados irmãos e irmãs, isso nos mostra como se dá o processo de conversão e de inserção na vida de comunidade. Nem sempre somos acolhidos logo de vez, mas por causa das nossas práticas anteriores, existem algumas reservas, e essas reservas, elas são desfeitas quando existe alguém dentro da comunidade capaz de testemunhar a favor daquele que se converteu. Por isso, faz-se necessário, nesse caminho de conversão, sempre ter alguém que caminhe conosco e nos ajude a encontrar o caminho verdadeiro de estar com Cristo, e que tenha pessoas que possam testemunhar ao nosso favor, para que sejamos verdadeiramente inseridos na comunidade cristã. De fato, nós sabemos que a primeira experiência que devemos fazer é a experiência de conversão, que se dá por meio de um encontro com a pessoa de Cristo. E foi justamente esse encontro que aconteceu com Paulo quando ia para Damasco perseguir os cristãos. Mas para que ele fosse acolhido na comunidade dos cristãos, não bastou apenas a sua conversão e o seu encontro com Cristo, mas necessitou de alguém de dentro da comunidade que pudesse testemunhar a favor da sua conversão. Que nós sejamos então essas testemunhas no tempo de hoje, quando encontrarmos pessoas que comecem a trilhar um caminho de conversão, que sejamos aqueles que se aproximam para ajudá-los a perseverar nesse caminho de conversão, porque muitas vezes acontece em nossas comunidades cristãs o mesmo que aconteceu com São Paulo. Pessoas que querem mudar de vida, pessoas que querem fazer o caminho de Cristo, mas encontram as barreiras dentro da comunidade. Quantas vezes nós mesmos somos essas barreiras, que olhamos com um olhar de distanciamento, que olhamos com um olhar de afastamento de tantas pessoas que viveram uma vida irregular diante da proposta de Cristo, mas que agora desejam caminhar conosco e querem viver uma vida na igreja. Por isso precisamos ter muito cuidado, principalmente quem coordena a pastoral, quem coordena movimento, quem coordena comunidades, para que sejam realmente bons pastores, que acolham essas pessoas e encaminhem sempre mais para Cristo Jesus, para que elas não se sintam atraídas por Cristo e distanciadas pela comunidade dos cristãos. São Paulo hoje então, Barnabé hoje então nos dá um grande exemplo de como devemos estar sempre prontos a testemunhar a favor daqueles que realmente se encontraram com Cristo e que desejam viver uma vida nova, para que não sejamos uma comunidade excludente, mas uma comunidade que acolhe e que conduz todos para uma verdadeira experiência de encontro com o Senhor. Esse Senhor que hoje no Evangelho relata para nós o desejo de permanecer em nossa vida. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, de que maneira
Cristo permanece em nossa vida. Para nós, os cristãos católicos, recebemos a graça da presença do Espírito Santo no batismo e a permanência de Cristo em nossa vida por meio da Eucaristia. O próprio Jesus disse: quem come desta carne e bebe deste pão, permanece em mim e eu nele. E por isso hoje ele afirma, quando usa dessa parábola da videira, para dizer justamente isso, né? Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sem mim nada podeis fazer. De fato, sem a presença de Cristo em nossa vida, nós não conseguimos fazer nada de bom. As coisas boas que a gente realiza nesse mundo, podem ter certeza, caríssimos irmãos e irmãs, nós realizamos ou devemos realizar movidos pela presença de Cristo em nossa vida e pelo amor que nós nutrimos para com Ele, que é a causa da nossa salvação, a causa da nossa vida e da nossa ressurreição. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Deus é glorificado na vida dos cristãos, que unidos a Cristo, produz frutos para o mundo de hoje. Então, quando nós, caríssimos irmãos e irmãs, unidos a Cristo, assumimos uma vida nova e produzimos bons frutos neste mundo, nós estamos glorificando a presença de Deus com a nossa vida. É a única maneira que nós conseguimos glorificar a Deus em nossa vida, é quando nós produzimos bons frutos. Quais são os bons frutos que devemos produzir neste mundo? Diria, caríssimos irmãos e irmãs, promover a paz, promover a união, promover a concórdia, estender as mãos para aqueles que necessitam, reunir a sua família e conduzir para a presença de Deus, ser homem e mulher voltados cada vez mais para uma vida nova, a partir de uma perfeita comunhão com Cristo Jesus. Existem tantos outros bons frutos que podemos estar produzindo para Cristo ou em comunhão com Cristo para o mundo. Permitam-me fazer um parênteses aqui e hoje trazer de novo em memória a vida de Dona Ilma, que hoje celebramos um ano do seu falecimento. Ela é, eu sempre vou dizer isso, um exemplo para nós. Ela produziu muitos bons frutos para o reino de Deus, ela produziu muitos bons frutos para a sociedade. Era uma mulher caridosa, uma mulher que não tinha nada nas mãos e que se doou por longos anos, juntamente com o seu Tonico, no cuidado de duas das nossas comunidades aqui em Ibicaraí. Cuidou da comunidade São José e da comunidade São João Batista na Salomé. Ela dizia: esses são os meus dois santos. E ela dava para cima e para baixo com esses santos em cima do carro. Quando tinha a procissão, a abertura da festa do Senhor Deus Menino, ela fazia questão de colocar os dois juntos em cima da Brasília azul, porque não queria separar os santos. Então, alguém que é um exemplo para nós, que durante a sua vida produziu bons frutos para a nossa comunidade, bons frutos para tantas pessoas em Ibicaraí. Quem caminhou com Dona Ilma, quem esteve próximo dela, sabia o quanto ela se preocupava com as pessoas mais carentes, não tinha nada nas mãos, saía sempre para fazer visita às pessoas que estavam doentes, insistia com o padre para ir visitar essas pessoas. Então, alguém que produziu bons frutos porque se converteu, e ela contava muito como foi o processo da sua conversão, e na sua conversão ela abandona tudo o que tinha para abraçar essa vida nova com Cristo Jesus. Então, amados irmãos e irmãs, não é difícil produzir bons frutos, é fácil, é só se apaixonar por Cristo e buscar se colocar nesse caminho do discipulado. Muitas coisas existem para ser feita ainda em nosso meio, muitas comunidades precisam do nosso apoio, do nosso cuidado,
da nossa participação. Eu sempre lembro que ela dizia: padre, eu não sei rezar muito não sei cantar quase nada. O que a senhora sabe tem feito muito e muito pelas nossas comunidades. Então hoje nós temos muitas pessoas, o pessoal da Salomé está ali mesmo, estão aqui por gratidão. Alguém que resolveu, assim como São Paulo, assumir a vida nova em Cristo Jesus e produzir bons frutos. Que nós possamos então, amados irmãos e irmãs, buscar essa união com Cristo, permanecendo nele, que nós também possamos produzir frutos para o reino de Deus, e que sejamos verdadeiramente homens e mulheres, que tenhamos a alegria de ter sempre em nossas ações esse Deus que seja glorificado. Por isso hoje nós rezamos essa missa de um ano do descanso eterno de Dona Ilma, mas com um coração agradecido por tudo o que ela foi, por tudo o que ela fez, e a semente que ela semeou, que hoje continua a dar frutos em nossas comunidades. Rezemos também, caríssimos irmãos e irmãs, pelas nossas famílias. Hoje nós temos um grupo de casais que estão em Itororó fazendo o encontro, para que Deus possa, durante esse final de semana, fortalecer a fé desses casais, para que eles continuem também dando bons frutos dentro das suas famílias e em nossas comunidades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai.